Um bug no Call of Duty está permitindo que hackers invadam e rodem código no seu computador. Antigamente, hackers invadiam o seu computador para buscar dados bancários, senhas, cartões de crédito. E hoje em dia eles também fazem isso, mas enquanto você tá jogando um Call of Duty ali para dar uma relaxada. Jogadores estão sendo hackeados ao vivo durante as partidas. Esses vídeos são reais e muito recentes, de pessoas jogando Call of Duty Segunda Guerra, que foi relançado recentemente, e desde então temos várias denúncias de jogadores sendo hackeados durante o jogo. Olha esse exemplo aqui, o cara tá andando, atirando, jogando normalmente, de repente abre um terminal na tela, depois outro, aparece um bloco de notas com uma mensagem: você foi hackeado. Entre em contato com esse usuário aqui. E bom, senhores, hacks em videogames não é novidade nenhuma. Já vimos hacks de atravessar a parede, ver o mapa inteiro no League of Legends, o famoso aimbot. Sempre existiu esse tipo de hack. Isso existe desde o início do jogo. Mas isso aqui agora é diferente, senhores. Os jogadores estão utilizando falhas para invadir os jogos e acessar o seu computador. E como eles fazem isso? Vem comigo que eu vou te explicar. Nós temos um método especial que um pesquisador chamado Maurice descobriu em 2017. Essa falha simplesmente permitia que o usuário executasse um código remotamente no computador de outros jogadores. E isso aí foi por volta de 2017, ou seja, não é uma técnica nova, mas que ainda estamos conseguindo executar ela nos dias de hoje. E o que ela faz é de fato muito interessante. Presta atenção, sem entrar muito nos detalhes técnicos, a vulnerabilidade de 2017 permitia que um jogador causasse um buffer overflow no sistema do host da partida. E o que é isso? Bom, imagine que você tem uma caixa de correio que cabe 10 cartas. De repente chega alguém ali e tenta colocar 50 cartas dentro daquela caixa. O que vai acontecer? As 10 primeiras vão caber tranquilamente, porém as outras 40 vão transbordar, vão cair no chão e vai virar uma confusão. E é exatamente a mesma coisa que acontece no computador. Um programa cria um espaço de memória chamado buffer e programa para receber uma certa quantidade de informação. Um atacante, sabendo disso, chega e coloca muito mais dados do que aquela memória consegue suportar. Então, esse excesso de memória transborda e infecta outras áreas da memória. E o perigo está exatamente aqui. Se o hacker for um cara safo e souber escrever esse excesso de informação de uma maneira inteligente, ele pode controlar o que o programa vai fazer, injetar códigos no computador do usuário e ganhar acesso completo ao sistema. Voltando para o Call of Duty, que é onde essa falha ocorreu, nós temos um buffer relacionado ao processamento de rede do jogo, o que piora ainda mais a situação. Para isso, vamos entender como funciona a rede de um jogo de FPS. Como eu imagino que um sistema P2P funcione, de pessoa para pessoa. Muitos jogos ali funcionam com um servidor dedicado, ou seja, onde todos os clientes do jogador 1 até o jogador 10 que está ali na partida enviam e recebem pacotes desse servidor. Tipo assim, o jogador 1 informa: estou me movendo 10 passos à frente. E o servidor recebe e passa essa informação para todos os computadores. Jogador 1 está se movendo 10 passos à frente. Mas no caso de redes P2P, de pessoas para pessoas, um jogador tem que assumir essa responsabilidade de host para informar todos esses dados para todas as pessoas da rede. Então, antigamente, um jogador era responsável por enviar e receber os dados de todos os jogadores, agindo ali como servidor local da partida. Obviamente, para isso acontecer, a pessoa que é o host da partida atual executa mais códigos no sistema do que os outros jogadores comuns ali da partida. E esse pesquisador que estamos falando, o Maurice, fez a engenharia reversa ali da rede do Call of Duty para entender como ela funciona. E para descobrir isso, como as informações do Call of Duty são privadas, ele foi num exemplo mais antigo. Ele estudou a documentação de rede do jogo Quake 3, um jogo de tiro de FPS muito antigo e que tem a documentação da rede dela disponível na internet. Como nada hoje em dia é inventado e tudo é copiado, provavelmente a forma como a rede de um jogo antigo funcionava
é muito parecida com a forma que os jogos de tiro de hoje em dia funcionam. Às vezes melhoram uma coisinha ou outra, mas em geral a base é muito parecida. E com isso ele entendeu, conseguiu recriar a rede. Basicamente, ela funciona como uma pilha, então ele conseguiu recriar a pilha do jogo em outro programa, o que permitiu que ele injetasse códigos em várias máquinas daquela rede. Não entendeu nada, né? Vem comigo que eu vou te explicar. O que você precisa entender é que basicamente a memória de um computador é organizada em estruturas chamadas de stacks, pilhas. E no final desse stack nós temos um ponteiro que aponta para outra informação ou outro código que tem que ser executado quando aquela última função termina. E aqui, senhores, se você conseguir controlar esse ponteiro, você conseguir definir qual será o próximo código que será executado, você simplesmente consegue fazer o sistema executar o código que você quiser. E essa é uma técnica hacker muito divertida que permite que os hackers executem coisas como alocar novas áreas de memória, injetar códigos maliciosos e até tomar o controle completo de uma máquina. E essa é uma falha muito conhecida chamada de RCE, execução de comandos remotos. E é exatamente que esses tweets aí de pessoas sendo hackeadas estão nos mostrando a execução remota de um código nas máquinas dos usuários. Mas para que isso aconteça, para explorar essa vulnerabilidade, você tem que ser o host daquela partida. Na época aí que o Maurício escreveu esse código, a vulnerabilidade foi analisada e foi corrigida. Não era mais possível explorar ela. E quando foi autorizado, o Maurício publicou uma documentação completa que eu vou deixar aqui na descrição de como explorar essa vulnerabilidade. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Ele é simplesmente um programa em C++ que podia ser explorado no Call of Duty. Então aqui no código nós temos várias funções e uma delas é a chamada build payload. Então nós vamos construir alguns payloads. E essa função recebe vários números como parâmetro e cada número executa um tipo de cheat diferente. Por exemplo, o código 1, o payload -1, inicia ali o processo de execução de código. E nós temos cheats para fazer o jogador andar mais rápido, para aumentar o número de kills sem ter matado ninguém. São comandos ali que nós conseguimos enviar para o servidor, ele aceitava e nós conseguimos cheatar no jogo. Essa falha também existia ali no Modern Warfare 2, que permitia abusar de uma corrupção de memória. E a falha ali está relacionada na maneira que os dados eram interpretados. E se isso for verdade, o bug do Modern Warfare 2 e o bug do Segunda Guerra, se eles forem semelhantes, é bem provável que isso está acontecendo porque os desenvolvedores devem ter reutilizado códigos antigos, como qualquer empresa costuma fazer. Ou seja, senhores, mesmos desenvolvedores, mesmos jogos, mesmas lógicas, consequentemente vão gerar os mesmos bugs. Então, estudando e analisando a situação, o que eu presumo que está acontecendo é o seguinte: existe uma vulnerabilidade ali no software de quem é host, parecida com que essa que o Maurício escreveu em 2017, que permite uma falha na corrupção da memória, aquele buffer overflow que eu falei. E isso vai permitir ali que o atacante utilize a falha conhecida como ROP, programação orientada ao retorno, que tem a ver com aquele ponteiro e a execução de código. Então o atacante consegue fazer coisas como abrir um terminal, que foi o que a gente viu nos vídeos, e escrever uma mensagem pré-definida. Esse é o tipo de ataque e é assim que eles estão acontecendo. Mas agora você pode se perguntar, o jogo tem anti-cheat, certo? Todo jogo tem anti-cheat hoje em dia e ele vai conseguir analisar e conter essa situação, confere? Negativo. Isso porque, senhores, isso aí não é um cheat tradicional. Os anti-cheats normalmente eles monitoram os dados do jogo em tempo real. Eles verificam se algum processo está tentando injetar memória a mais nos códigos do jogo, checam se vocês estão utilizando os controladores banidos ou algum tipo de hardware suspeito, como um mouse, teclado ou um monitor. Mas eles simplesmente não conseguem verificar se o jogo tem uma falha de segurança interna, que é exatamente o caso.
Os hackers conseguem explorar a vulnerabilidade utilizando uma falha do próprio jogo. E esse tipo de coisa não é algo que um anti-cheat consegue identificar. Simplesmente ele não foi criado para isso. E se conseguisse, seria algo revolucionário para os dias de hoje. Enfim, senhores, essa foi a minha interpretação. Não tire tudo que eu falei aqui como verdade absoluta. Foi apenas uma situação que eu vi, dei uma estudada e tô trazendo aqui para vocês. A minha recomendação do ponto de vista de segurança é simplesmente evite jogar o Call of Duty nessa configuração atual. Porque as pessoas nesses vídeos aí estão só trollando e enviando uma mensagem, mas elas podem estar roubando seus dados, injetando vírus no computador. Então evite jogar e ser hackeado. E agora outra pergunta que pode surgir: essa vulnerabilidade pode acontecer jogando em Xbox? Acredito que não. Provavelmente a maneira que a rede se comporta no Xbox é diferente do PC e essa falha aí foi encontrada em versões de computador. Então se você joga em console, provavelmente você vai estar seguro. Nós não estamos falando da versão da Steam. Essa falha aconteceu em versões de PC que utilizam o Game Pass e não usa os servidores dedicados da Steam, que no caso não deve conter nenhuma falha. Então é isso, senhores. Essa foi minha visão sobre o caso. Essa foi as conclusões que eu cheguei e as informações que eu consegui na internet. Se você gostou, dá um like, se inscreva e até a próxima. Fui!